Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa semana, na verdade, na sexta-feira, eu e a Nanda, a gente teve o privilégio de receber gente de Deus na nossa casa. E aí, na sexta-feira à tarde, eu recebi um casal lá em casa, de nomes que rimam, Hugo e Ágata. Além deles, o Felipe também. De tarde, o Hugo e a Ágata chegaram, eu os busquei no aeroporto, e eles insinuaram que não conheciam a cidade e que uma visitinha na cidade seria de muito bom grado. E aí eu entendi a dica e falei, vamos passear? E eles falaram, opa, na hora. E aí eu fui mostrar Brasília para eles. E eu sou nascido em Goiânia, mas criado aqui em Brasília. Não parece, mas eu tenho 38 anos de Brasília. E eu fui mostrar essa cidade linda, nossa, para eles. Só que é bem verdade que a proximidade e a familiaridade com alguma coisa pode te arrancar o senso de extraordinariedade. Porque você está vendo. Eles ficaram tirando foto de tudo. Eu pensava, mas para quê, gente? Não podia ver um descampado que falava que é aberto, eles são de São Paulo. E eles batiam foto de tudo. E eu comecei a falar, eu gosto mais ou menos de foto. Aí eu falei, deixa eu bater foto para vocês. Eles batiam foto de tudo. Porque a proximidade e a familiaridade que eu tenho com a nossa cidade talvez arrancou de mim o senso de extraordinariedade, que é essa cidade maravilhosa. Que traço é esse de Oscar Niemeyer? Que cidade que é essa? É lindo demais, é lindo demais. E aí eu me lembrei que nós estamos estudando aqui na igreja as parábolas. E muitos de vocês, talvez a maioria aqui nesse templo hoje, já conhecem demais essas parábolas. E isso é bom, mas é perigoso. Porque vocês podem estar muito próximo e muito familiarizado com as parábolas. E talvez o inimigo te assalte a extraordinariedade dessa parábola. Então, a minha oração sincera, que foi para mim, e eu peço para vocês também, porque esse livro é vivo, ele fala conosco, para que a gente não perca esse senso de extraordinariedade das Sagradas Escrituras. É a voz de Deus, aqui, nesse domingo, perto das 8 horas. É a voz de Deus. Então, eu quero convidá-los, porque essa passagem, essa parábola, ela está em 3 evangelhos dos 4. E eu tenho muito carinho e muita afeição pelo evangelho de Marcos. Então, deliberadamente, eu escolhi a passagem no evangelho de Marcos. É Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do versinho 1 ao 12. Marcos 12, do verso 1 ao verso 12, diz assim a palavra de Deus. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou. A este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora,
Vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar uma vez mais? Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor pelo poder do teu evangelho. Esse lugar não seria para mim se não fosse um forte, doce, atraente e irresistível convite da parte do Senhor na minha vida e na minha história. Foram poucos anos atrás, Pai, o Senhor sabe bem disso, quem sabe 11 anos, que o Senhor definitivamente mudou a minha história. E eu preciso do Senhor aqui mais do que naquele dia. Porque mais do que ser chamado pelo Senhor para ser teu filho, hoje o Senhor me chama para anunciar o teu evangelho, Deus. Eu não tenho condições e o teu povo não tem coração preparado para isso. Então clamamos juntos, eu e eles, aqui juntos, um verdadeiro milagre da parte do céu nesse horário desse domingo, Pai. Que o Senhor venha, tome conta desse lugar, encha o templo com a tua presença, prepare e derreta os nossos corações para que a gente escute não voz de um garoto, mas a voz poderosa do Senhor ao passearmos por essa parábola. Pai, nós precisamos de uma notícia forte e definitiva para que esquente e defina coisas nas nossas vidas, Deus. Nós não estamos estudando, meu querido Deus, as tuas parábolas por mero sequencial no estudo da Bíblia. Nós queremos a notícia do teu evangelho. Nada mais, nada além do que a poderosa e pura verdade vinda das Escrituras para mudar a nossa história a partir de hoje, Pai. Fala conosco, nos prepara, não deixe nada arrancar a nossa atenção da tua doce e preciosa voz, Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Queridos, eu quero me juntar aqui a um dos comentaristas que eu tive que estudar para poder pregar essa parábola, que é o João Carlos, o pastor João Carlos. Ele é mais conhecido pelo nome dele em inglês, que é J.C. Ryle. Ele diz que essa parábola mostra bem o relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento de Deus com o homem. E como eu sou filho na fé aqui do pastoreio do pastor Roster, eu tenho uma didática que me ajuda a entender o texto bíblico. Então, eu vou tentando dividir com vocês do jeitinho que Deus falou comigo, e eu acho que tem notícia boa e fresca para você aqui nessa noite. E começando no estudo da parábola, no estudo desse texto, a gente precisa lembrar que, ao estudar uma parábola, foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou a estudar a parábola. Quando você for estudar a parábola na sua casa, como que a gente entende uma parábola? Não pergunta para mim, pergunta para o Senhor Jesus. E ele diz, na parábola do semeador, como que vocês vão entender as outras parábolas se vocês não entendem essa? Então ele, carinhosamente, amorosamente, explicou a parábola para a gente, mostrando que talvez figuras das parábolas elas vão se fechando com história real e vai comparando talvez uma ave ao inimigo, a Satanás, mostrando uma sementinha como a palavra dele, que é preciso semear. Então ele foi explicando para a gente a parábola e nos ajudando a entender que toda parábola traz notícia do céu, mostra o caráter de Deus e mostra talvez algumas coisas que eu e você deveríamos fazer e estamos negligenciando. Então o jeito de interpretar parábola é definido pelo próprio Deus. E nessa parábola, me parece que algumas lições podem nos saltar aos olhos. A primeira delas, a autoridade de Deus. E fica atento, porque vai rimar. A autoridade de Deus é a primeira lição que a gente guarda nessa noite. A autoridade de Deus. Por quê? Porque a parábola começa dizendo que quem plantou uma vinha? A parábola diz um homem plantou uma vinha. E a gente começa a encontrar, então, nessa parábola, a primeira identificação do elemento de história que Deus usa para nos contar quem é Deus nessa história. Quem plantou a vinha foi esse homem. Quem é esse homem na parábola, senão Deus?
Deus é o homem que plantou a vinha. Então, se Deus é esse homem que plantou a vinha, de quem é a vinha? Foi ele que plantou a vinha. Se foi Deus que plantou a vinha, e ele que fez todas essas benesses na vinha, quem tem autoridade sobre a vinha? O próprio Deus. O próprio Deus. Se ele é o dono da vinha, como diz Marcos 12:1, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas, um homem plantou uma vinha, e ele diz as benesses que ele fez nela. Cercou-a, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou e ausentou do país. O homem simbolizando Deus. Eu te pergunto, qual é a teoria que tenta seduzir a sua mente e o seu coração sobre a criação de todas as coisas? Quando você conversa e debate com amigos do trabalho, ou assiste televisão, ou documentários de televisão, quais são as teorias, ou nos bancos da escola, quais são as teorias que tentam te convencer de como tudo começou? Tem uma muito conhecida, por exemplo, que é a do Big Bang. Muito conhecida. Ela é uma teoria. Porque essa parábola começa a me dizer que quem é o Criador de todas as coisas, mostrando que Deus tem autoridade sobre a vinha, e nós sabemos, pela profusão de outros textos na Escritura, que é Deus quem criou todas as coisas, e eu não creio em teoria, mas eu creio em verdade, e eu creio que Deus criou todas as coisas. Se essa parábola começa a me mostrar que um homem que personifica o próprio Deus, ele era o dono de tudo e mostra sua autoridade, se quem é dono de alguma coisa tem autoridade, se o meu carro é meu e sobre o meu carro então eu tenho autoridade, eu empresto para quem eu quiser, eu faço com ele o que eu quiser. Logo, quem é dono de alguma coisa tem autoridade sobre aquela coisa. Quem criou tudo nesse universo? O próprio Deus. Quer você queira, quer não. Me traga a sua teoria que eu vou dilacerar com você com Bíblia. É Deus quem criou todas as coisas. Há 300 mil versos aqui apontando para Deus como o Criador de todas as coisas, que criou todas as coisas do nada e pela sua voz. Ele criou do nada, não tinha matéria-prima e pelo poder da sua voz. Ele não ficou marretando madeira e prego para construir alguma coisa. Do nada ele criou. Ele disse, haja luz e houve luz. Se ele criou tudo o que existe, e fez os primeiros homens dessa história, o meu pai e a minha mãe, Adão e Eva, e deles saem toda a gênese de toda a história. Se ele criou todas as coisas, quem que tem autoridade sobre o seu coração, cara pálida? Você nunca foi dono da sua história. Nunca foi. O mundo, o próximo programa de TV, a próxima revista que você lê, vai tentar te induzir a fazer pensar que você é dono do seu nariz. Nunca foi. Porque quem é dono de alguma coisa é quem fez, quem tem autoridade sobre aquela coisa, é o criador de tal coisa. Quem fez todas as coisas é o próprio Deus. A parábola diz que o homem plantou uma vinha. De quem é essa vinha, se não desse homem? Ele é que tem autoridade sobre ela. De cara, esse texto nos deixa essa notícia forte de que toda autoridade, e nós temos um versinho para isso, que é quando Jesus vai dar a grande comissão, ele toma a palavra e diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Alguma autoridade? Sobre algum lugar, parte da criação? Não, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você conhece qualquer coisa entre o céu e a terra e você está contido nessa história, você tem dono, irmão. Você tem dono. Há alguém com autoridade sobre a sua vida. Esse homem era o dono da vinha. E Deus é o dono de tudo que os seus olhos alcançam. Logo, o seu nariz não é seu. O seu nariz não é seu. Fica aqui uma primeira e forte lição para mim e para você, nessa noite fria de domingo, que toda autoridade é de Deus e a gente precisa guardar essa preciosa lição de que a autoridade é do dono de alguma coisa. E eu e você, nós somos filhos de Deus, alguns criatura de Deus, e Ele tem a autoridade sobre a minha e a sua vida. Ele tem autoridade, e tem um versinho de Atos 17, 28, que diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
Ainda que você esperneie, você vive. Se Deus quiser, Ele te arranca o oxigênio agora e fala, me dá conta desse fôlego que você fungou aí agora. Me dá conta de tudo que eu tenho de fornecido e você usa achando que é seu. Quem que vive sem o ar que Ele produz para a gente? Ele é dono de toda a história. A primeira lição que fica clara nessa parábola, pelo menos ao meu coração, é que essa vinha tem dono. E o meu coração é essa vinha. E eis que Deus se coloca na frente de mim e diz, eu te plantei, Carlitos. Eu que sou o seu dono. Eu tenho autoridade por você. A gente já vai para casa um pouco mais no nosso lugar. Você não é dono. Você não toma conta de nada. Eu sou o dono. Eu sou o dono da vinha. Eu que tenho, a primeira lição de hoje, autoridade. Amém, queridos? Quem tem toda a autoridade? O Senhor Jesus, é Deus. Mas fica também uma segunda lição, logo no comecinho desse verso também, e eu queria pedir para vocês, a uma só voz, lerem novamente o versinho 1. Queridos, se a primeira lição que Deus nos deixou é que essa vinha tem dono, e o dono é Deus, a segunda lição, além da autoridade de Deus, é a generosidade de Deus. Ele não deu uma plantação, porque isso é bem a cara de Deus. Esse é o tipo de Deus que a gente serve, e aqueles que não servem deveriam conhecê-lo, porque ele é muito generoso. Eis aqui uma segunda lição que o texto nos dá. Não só a autoridade, mas a generosidade de Deus. Pensa um pai que deixa para um filho e fala, filho, eu deixei uma padaria para você montadinha. Eu tenho 7 funcionários, eu tenho um forno esquentando pãozinho cedo, há fornadas de pães de queijo para sair, já tem laticínios na geladeira, está tudo pronto e a clientela costuma vir. De manhã a gente serve café, de tarde a gente faz pizza. É uma padaria que está bombando aqui no bairro. Eu vou deixar para você tocar. É um pai generoso, não é? Dá um negócio pronto para um garoto tocar o negócio. Deus não só plantou uma vinha. Para plantar, ele tem que preparar toda a terra e começar a plantar. Mas depois de plantar, diz que ele plantou essa vinha, ele cercou essa vinha, ele construiu um lagar para amassar as uvas da vinha, ele edificou uma torre para vigiar essa vinha e arrendou a vinha para os trabalhadores. Esse Deus é generoso ou não é? Ele deu um negócio pronto para o camarada tocar o negócio dele e arrendou uma vinha brilhando, prontinha para funcionar. Essa é a segunda lição de uma característica forte de Deus para com a gente. Além dele ter toda a autoridade, ele é rico em generosidade. Me diz uma coisa, falta alguma coisa para você na sua vida que você pode levantar a mão em público, porque aí te faz refletir e falar assim, para mim falta, Carlitos, para mim falta. Eu quero desafiar alguém aqui essa noite que possa levantar a mão, passeando aí na sua mente por tudo que você tem, o que você tem na sua geladeira, o que aconteceu na sua história, como é o seu armário, como é a sua vida, como foi até aqui, a salvação que Cristo te deu, a escritura que você tem na sua língua, no seu idioma, tudo o que tem acontecido, levante a mão e fala, Deus não é generoso. A segunda lição clara dessa parábola é que Deus, ele é generosíssimo. E ele mostra isso desde o começo da história. Não foi no Jardim do Éden que ele fez isso? Ele não deu um Jardim do Éden ali para Adão e Eva e falou, queridos, fruta de todo tipo e sabor, vem com fome e com sede que tem fruta para comer. Tinha muitas frutas, tinha um jardim todo plantado para eles, e ele se relacionava na viração do dia, no cair do sol, no finzinho da tarde, ele vinha para poder se relacionar com Adão e Eva. Tinha tudo nesse jardim ou não tinha? Ele não era generoso? Mas qual é o nosso jeito mal agradecido e desejoso de ser igual a Deus e pegar e buscar exatamente o que não pode? Mas Deus nunca deixou de ser generoso. E ele avisa nas escrituras dele que eu e você, tendo que comer e tendo que vestir, esteja contente. Eu não estou vendo ninguém aqui por vestir. Eu não estou vendo ninguém aqui mostrando costelinhas aqui, a não ser por desejo pessoal. Porque quer ficar magrinho ou magrinha. Deus é um Deus generosíssimo. Agora, se a gente fosse interpretar, não só entendendo essa autoridade de Deus sobre a nossa história, ele é o dono da vinha, mas essa generosidade, não só autoridade, mas generosidade. Ele deu uma vinha toda montadinha, rica em benesses.
qual foi a maior e mais forte, definitiva bênção que eu e vocês recebemos, que não dá para falar que Deus não é generoso? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu e você, se você está aqui essa noite e não entende essa história, que Deus deu Deus para a gente, deu Jesus para a gente, você sim ainda não conhece a generosidade de Deus. Ele é generoso com você, porque você está aqui, mas ele é mega generoso com aqueles que receberam o próprio Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Quem tem Jesus está quicando de alegria. Quem tem Jesus enfrenta a depressão olhando na cara e falando, eu estou triste, mas eu estou com o Senhor, Jesus. Eu estou triste, mas a gente vai para debaixo da cama com a depressão, a gente tem uma angústia, mas luta, o Senhor há de me arrancar daqui. Se viver com a depressão, com uma dor na carne, com o joelho por fazer cirurgia, com uma enxaqueca que nunca passou, no final da história, por causa do Senhor Jesus, que foi a maior generosidade que Deus te deu, no final da história haverá um dia que você deita aqui num terno de madeira e acorda com Deus ouvindo o que o bandido da cruz ouviu. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Deixa eu te contar, no paraíso não há depressão, não há enxaqueca, não há contas para pagar, não há boletos vencidos, não há lágrimas, não há dor, não há filho por cuidar, não há nada, nada. Creia no Senhor Jesus, Ele tem autoridade sobre a sua vida e Ele é mega generoso. Uma vez eu ouvi um pregador que ele pegou uma corda, e eu sou muito pictório, eu gosto de imagens, ele pegou uma corda, e a corda era comprida, e ele ficou puxando uma corda comprida, corda, foi fazendo um bolo de corda aqui do lado, e no final da corda tinha uma fita vermelha, como um durex amarrado numa pontinha da corda, e ele falou o seguinte, essa pontinha vermelha nessa corda mostra o tanto de vida que eu e você vivemos nessa vida. O tanto de dor que você sofre, o tanto de angústia que você tem, está acabando, cara pálida. Vai passar, porque o resto é a eternidade toda com Deus. Se for para sofrer sendo de Jesus, eu quero sofrer com Jesus. Está acabando, sua depressão está acabando, sua angústia está acabando, sua dor está acabando, seu filho está voltando, toda lágrima está passando, vai acabar. Ele tem autoridade e ele é mega generoso, a casa dele tem muitas moradas. A sua está lá? Eu estou indo para lá. Quem chegar primeiro, espera o outro. Amém? Louvado seja Deus. Mas tem mais lições no versinho, na parábola do Senhor Jesus. Nós entendemos a autoridade de Deus, Ele é o dono da vinha, a generosidade de Deus, porque Ele fez muitas benesses nessa vinha e nos aponta para Cristo, que Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, mas não só a autoridade, não só a generosidade, mas a responsabilidade. Quero convidá-los para ler mais uma vez agora o verso 1 e o verso 2. 1, 2, 3 e já. Queridos, entendemos que Deus é o dono da vinha. Entendemos que Deus nos deu tudo. Ele é dono de tudo e Ele nos deu tudo. Mas agora parece que Ele requer alguma responsabilidade minha e sua. Eu não falei que, seguindo J.C. Ryle, era um retrato fiel do nosso relacionamento com Deus? Então nós vimos algumas coisas que competem a Deus, a autoridade e sua generosidade. Mas agora o holofote caiu em você e em mim. Ele pede também não só autoridade e generosidade, mas ele nos ensina sobre responsabilidade. Ele plantou essa vinha, ele fez muitas benesses nessa vinha, mas ele arrendou essa vinha para você. E ele fala no versinho 2, no final do versinho 2, ele diz, no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para quê? Para que recebesse deles dos frutos da vinha. Se você arrendou alguma coisa, você não é dono dessa coisa. Pesa sobre você um compromisso, e aqui o ponto que a gente está aprendendo, uma responsabilidade de produzir uvas e falar assim, está aqui parte dessa produção, porque normalmente um contrato de arrendamento é assim, você me paga parte da produção e parte é sua. Mas esses homens não fizeram isso. Eles quiseram os frutos todos para ele. Pesa sobre mim e sobre você, entendendo a autoridade e a generosidade de Deus, a nossa responsabilidade. Deixa eu te perguntar, você produz frutos? A sua vida está produzindo frutos?
Deus tendo te confiado tudo o que Ele já tem confiado a você, a sua vida é uma vida que quem passa fala, uau, que vinha cheia de uva gorda, suculenta, deixa eu provar. Que tipo de uva é essa? Ou quem passa talvez como Jesus, que conta numa história que ele teve fome e viu não uma vinha, mas viu uma figueira. E ele veio naquela figueira, e estava cheio de folhas naquela figueira, e ele procurando figo naquela figueira, ele não achou um figo para comer. O que ele fez com a figueira? Para aqueles que lembram da história, ele fulminou a figueira no mesmo dia e imediatamente ela secou. Antes disso, ele falou para ela, nunca mais você vai dar fruto, nunca mais. E imediatamente ela secou. Agora, deixa eu te perguntar novamente, que o texto está nos encurralando. Nos mostrou a autoridade de Deus, nos pôs no nosso lugar. Mas mostrou também que Ele não é um Deus mau. Ele é autoridade, mas Ele é mega generoso. Ele te dá coisas. E você tem todas as condições, todas as bênçãos para fazer o que Ele pede agora no terceiro ponto. A responsabilidade. Tem frutos na sua vida? Ou Ele vai passar pela sua história e só folha vai ser encontrado na sua vida e na minha. Se ele olhar bem a sua vida, vai ver que a gente parece crente, mas não tem fruto de crente. Por que a gente só parece crente? E nos negócios pequenos que a gente faz, a gente acha que aquela malandragem, aquela falcatrua, no seu caso, pode. Porque o certo só tem um jeito, irmão. É o certo. A verdade não tem versão. A verdade ela é uma só. Não tem como esconder a verdade. Se Deus passear pela sua árvore, ele vai achar só folha, aparecendo, escondendo um caule seco e bruto no meio, ou ele vai achar frutos? Porque pesa sobre mim e sobre você a responsabilidade de produzir uvas. Tem uva aí, irmão? Há um outro versinho que Deus diz, comparando agora, é o versinho a passagem da videira, que Jesus chega perto da videira e fala que se não tiver fruto naquele ramo, ele corta e joga fora. Mas se tiver, ele corta de um jeito diferente, que fala limpa. Ele poda. A gente conhece o que é poda. Poda para produzir mais fruto. Ele falou isso em outra passagem, dizendo que nós somos os ramos e ele a videira. Está produzindo fruto? Então, essa mensagem hoje está podando você aí, os cantinhos, folhas secas, e falando, uau, que cachinho bonito, está crescendo, está começando a ficar cheinho, esse cacho de uva, uau, louvado seja Deus. Essa palavra, então, não é tão forte para você, mas talvez é um encorajamento para você, uma limpeza no seu raminho para você produzir uvonas muito boas, bem roxas, bem suculentas. Já deu vontade de comer uva aí, gente? Que eu estou falando da uva aqui, chega na minha boca e virou um açude. Deus é bom demais, só que pesa sobre nós, nessa bondade dele generosa, com autoridade sobre mim e a sua vida, a responsabilidade de produzir frutos. A terceira lição que a gente aprende nessa parábola. Mas por que a gente não produz frutos? Por causa da quarta lição. Por causa da nossa iniquidade. Eu não falei que ia rimar? Autoridade, generosidade, responsabilidade. Por que a gente não produz frutos? Por causa da nossa iniquidade. Vamos ler juntos agora o verso 3, 4 e 5. 1, 2, 3 e já. Queridos, olha o jeito desses camaradas e eu quero te convidar a se identificar com eles. Esses lavradores, facilmente sou eu e você. Facilmente sou eu e você. Não se esquiva. Não se esquiva, não tenta achar outro lugar nessa parábola para você, senão nos lavradores maus. Dá uma encaixada na sua história e na minha, como os lavradores maus. Deus nos pede, debaixo da autoridade, da generosidade dele, uma responsabilidade, a gente não faz. A gente não faz. A gente podia fazer mais por causa da nossa iniquidade. Ele manda o servo deles, a gente o agarra, o espanca e despacha vazio, e depois a gente esbordoa na cabeça e insulta, e o verso 5 diz que a gente espanca e mata os outros. O problema é o nosso pecado. O problema é o nosso pecado, porque nós não somos os donos da vinha, mas é tudo que a gente queria era ser. O que a gente queria era ser dono da vinha. Essa é a minha luta e a sua luta. Essa é a nossa história. Nós não somos os donos da vinha, mas o nosso desejo de ser o dono da vinha faz da gente
passar por cima de qualquer coisa para se tornar dono da vinha. Se for preciso matar, a gente mata. Houve um pregador que disse que filhos pequenos, quando estão nervosos com os pais, que eles estão tendo a vontade deles não satisfeita, se eles tivessem força o suficiente, eles avançavam no pescoço do pai e matavam o pai. Quando ele quer o brinquedo, que ele começa a gritar e fala... Aaah! Se ele tivesse força, ele ia no seu pescoço e ele te matava para ter o brinquedo dele. Essa é a minha e a sua índole. Quando a gente cresce e tem força, graças a Deus, Deus nos presenteia com maturidade. E aí a gente também dá conta de se conter. Senão matava. Nós não somos os donos da vinha, mas há dentro de você e dentro de mim um explosivo, faminto, guloso reino do eu. E você quer ser o dono da vinha, custe o que custar. Eu que quero ser dono da minha história. Deixa eu mandar na minha vida. Esse nariz é meu, sim, senhor. Ele está na minha cara. Eu que quero fazer o que eu quero. Por que ainda eu não passei nesse concurso? Por que a minha mulher ainda não engravidou? Por que comigo não acontecem as coisas? Eu sou o dono da minha história. Não é. Não é. Deus é o dono da vinha. Ele tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Ele é generoso demais. Tudo que você precisa, você tem. Ele requer de você frutos. E nós não damos frutos. A gente avança em quem quer tomar o nosso reineco, o nosso reininho, esse cercado com cerca podre que eu e você a gente faz ao redor da gente, defendendo o seu ego e a sua história. A gente gosta mesmo da gente. A gente quer fazer as coisas para que seja a minha vida, a minha vinha. É impossível, para mim e para vocês, que no resumo dessa história da nossa iniquidade, a gente queria, na verdade, e mais para frente a gente vê isso na pessoa do filho do dono da vinha, a gente queria matar Deus. Porque se tira Deus, não há mais ninguém no trono que governa e deixa eu sentar no trono, que é lá que é o meu lugar, é lá que eu quero ficar. Só que não existe uma borracha tão grande que você tenha ou caiba no seu bolso que você vai sair apagando todo o horizonte, porque Ele é criador de todas as coisas. Não dá conta de você vai pirar na sua cabeça se você tentar matar Deus. Outros filósofos que tentaram matar Deus com raciocínio ou ficaram loucos, ou morreram em depressão, ou morreram num quarto escuro. Não há solução para matar Deus. Me traga a maior borracha que você tem e vamos tentar apagar o horizonte. Não tem jeito. Que tamanho do copo nós vamos usar para tentar beber todo o oceano, para falar assim, não tem Deus, não. Eu quero acabar com isso tudo. Não tem jeito de acabar com Deus. Você não dá conta de beber os oceanos. Você não dá conta de pesar as montanhas em balança de precisão. Você não sabe, mal sabe, você confunde os nomes dos seus filhos quando você tem 2 filhos. Deus sabe todos os nomes de todas as estrelas de cabeça. Ele chama peixes para dentro da rede quando ele quer pescar. Ele faz o que ele quiser. Ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a criação. Ele pega um filho de uma viúva de Naim, toca no caixão e fala, levanta. Ele vem na filha de Vário, Talita come, levanta, menina. Ele chega para Lázaro, fedido há 4 dias, e fala, vem para fora. Ele tem autoridade. Ele é que é o dono da vinha. E eu e você, nós somos muito iníquos, pecador, querendo sentar num trono, que você vai fazer o quê se você sentar no trono de Deus? Que assunto que você vai ter se você conseguir sentar, então? Vamos pensar no nosso projeto de querer ser Deus, ser o dono da vinha. Aí vai eu e você sentar no trono de Deus. Primeiro dia, amanhã, segunda-feira, dia 4. O que nós vamos fazer como Deus? Você vai curar de câncer aquela pessoa? Você vai fazer a mulher engravidar? Você vai fazer o menino passar no concurso? Você vai fazer a igreja ter dinheiro, que a gente está sem dinheiro aqui nessa igreja? O que você vai fazer? Segunda-feira, sentado no trono de Deus. Se eu e você sentássemos no trono de Deus e Ele deixasse, vem cá, senta um pouquinho aqui no meu trono, e a gente visse, da onde a gente vê, com os óculos dele, tudo o que está acontecendo, você ia dar um gritaço dizendo, uau, tinha que acontecer exatamente como está acontecendo. É porque eu não estava vendo como o Senhor estava vendo, Deus. Agora eu entendi, o câncer bateu lá em casa, entendi por quê. Por isso que eu não passava no concurso. Eu não acredito. Se eu e você pudéssemos sentar no trono de Deus, por fagulhas de segundo que fosse, a gente entender toda a história e falar, estou entendendo, Jesus, pode bater. E vira as costas, porque é chibatada. Amém, queridos? A autoridade de Deus, Ele é o dono da vinha, a generosidade de Deus, Ele nos dá muitíssimas coisas, inclusive a salvação em Cristo Jesus, a nossa responsabilidade de ter uma vida que frutifica. Eu não sei se a sua vida está frutificando tanto assim, eu acho que podia dar muito mais uva, a sua vida e a minha. A gente tem meio semestre aí para arregaçar para Deus, fazer coisas grandes e fortes para Ele, para quem passa a ver uvas, cachos na minha e na sua vida, a gente não faz por causa da iniquidade. É o reino do eu, forte demais, sai daí que eu quero
sou o dono da vinha. Quem mandar vir aqui para tomar essa vinha, mata, espanca, porque é nossa agora. A gente quer tomar o lugar de Deus, não seja louco. Nós vamos confessar os nossos pecados aqui essa noite, pedindo para Deus arrancar esse desejo de sentar no trono que a gente tem e ser vassalo. O nosso lugar é servo, o nosso lugar é filho. Amém até aqui, queridos? Vamos esticar para a gente terminar? Depois disso tudo, há mais uma palavra. Além de autoridade, generosidade, responsabilidade, iniquidade, fica claro também a longanimidade de Deus. Vocês têm sobrinhos? Eu tenho sobrinhos. E eu já fiz uma brincadeira com os meus sobrinhos. De mergulhar por mais tempo. Quem já mergulhou por muito tempo? Debaixo d'água. Não é boiando perto, não, é lá no fundão. Quem já mergulhou no fundão da piscina? E soltou, disparou o relógio, plá, valendo, e mergulhava lá embaixo. E não tem hora que vai dando a tremedeira, você vai soltando o negócio ali, você vai, não, peraí que dá um pouquinho mais, você segura ali na escada da piscina, no pé de alguém que está lá em cima, e fala, peraí, minha esposa, quando eu faço isso, ela fica tiririca, ela fala, vai morrer dentro d'água querendo, meu Deus. Eu falo, peraí, ó, competição, menino tem brincadeira que é diferente de menina. Menina faz a do cabelo, assim, né? Menino não, menino faz outra coisa. Eu ficava com os meus sobrinhos mergulhando muito tempo. O sentido dessa palavra aqui é o seguinte, a hora que acabar o fôlego, fica mais um pouquinho que você vai ganhar a competição. Esse é o sentido de longanimidade. A hora que acabar o fôlego, fica um pouco mais. Só que o sentido da palavra é buscada do fôlego no grego, mas está dizendo de paciência. É a prima primeira da paciência, a longanimidade. Por quê? A hora que acaba a paciência, aí que começa a longanimidade. Quem tem longanimidade? Levanta a mão. Eu estou por aqui. Sabe o que você fala? Eu estou por aqui, daqui para cima, longanimidade. Aqui deve ser paciência. Eu estou por aqui. Paciência. Daqui para cima, longanimidade. Qual é um dos frutos do Espírito? É duro, irmão. É duro. Mas Deus pede algo que é natural do caráter dele. Ele é longânimo. Vamos ler juntos agora o versinho 5 e o versinho 6. E o 7 também. 5, 6 e 7. 1, 2, 3 e já. Queridos, olha aqui, mágico. Deus é Deus. No verso 5, ele está falando que ele mandou um caboclinho ir atrás dos lavradores para pedir lá as uvinhas dele? Não. Ele mandou um, mataram, bateram no cidadão. Depois ele mandou outro, mataram, bateram no cidadão. Depois mandou outro, mataram, bateram no cidadão. Quantos ele mandou? Vocês sabem? Não dá para saber, porque ele falou aqui no verso 5, muitos outros ele mandou. Mas aí a hora que eu achei que acabou a paciência do Deus que eu sirvo, porque ele mandou muitos, estava bom já mostrou a paciência dele. Mas estou mandando os caras buscar lá o arrendado que eu fiz lá de uva e não trazem, e mata os bichinhos, perdi um, já perdi outro, apanhou na cabeça, insultou, e não me traz as minhas uvas. Ele é tão longânimo, acima da minha e da sua paciência, que é outra característica, uma lição forte de Deus, e que ele pegou o filho dele e falou assim, esse aqui agora vai dar jogo, agora vai dar certo. Que eu mando meu filho, eles vão falar, é o filho do homem, gente. Vão respeitar o filho do homem e vão dar o preço do arrendado para eles. O que eles fizeram? Mataram. Mas Deus não deixa de ser longânimo. E ele nos dá muitíssimas, várias grandes chances de entender a notícia do Evangelho. Ele vem e fala com você uma vez, eu estou te falando que esse jeito seu está errado. Isso não é vida de verdade. A verdadeira vida está em mim. Pode ser alguém, se você não é cristão, alguém que já passou por você na rua e falou, Deus te abençoe. E aquele dia o Deus te abençoe entrou diferente. Pode ser alguém que, do seu trabalho, conversando com você num dia de crise, porque quando deu crise, parece que o seu ouvido abriu, aí veio uma coleguinha sua e falou assim, você precisa aproximar de Deus, você precisa ter Deus na vida. Eu sou crente, lá você sabe que a gente ora e tal, e você, que não era crente, pede para alguém que é crente e fala, ora lá por mim, meu casamento está ruim, está chuel, estou precisando de você. Aí você ouviu mais uma vez que esse Deus é um Deus que escuta oração, daquela mulherzinha, amiga do seu trabalho, mas você ainda não está querendo ouvir essa notícia. Aí vem outra pessoa e te fala, olha, precisa entregar sua vida para Jesus. Essa vida com Jesus é assim. E você vê o jeito de crente. Por que esse jeito de crente é diferente?
Por que eles não ficam falando palavrão? São as primeiras coisas que quem anda de fora nota. Tem muito mais coisa, muito mais difícil, muito mais legal de ser crente. Mas você vai vendo e vai falando, o que está acontecendo? Mas você não cede, você não quer ser crente. E esse negócio de Jesus, que xaropagem é essa? Eu não quero mexer com isso não. E você não cede. Mas ele vem falando. E ele vem falando, e ele vem falando, e ele fala 1, 2, 3, 4. Como é que você fala quando você vai falando para o seu filho? Filho, eu vou perder a paciência. Vou contar. 1, 2, aí o menino sai correndo, sai para arrumar a cama. No 3, meu pai falava assim, eu vou cuspir aqui, quando secar você já tem que ter voltado. E meu pai está aqui hoje. Não era assim, pai? Era assim. Perde a paciência. O tipo de Deus que a gente serve, eu estou achando, pelo que eu estou entendendo, a rasura do meu entendimento, que essa noite ele está te dando mais uma chance. Ele está vindo de novo, mandando aqui um servo dele, eu sou servo de Deus, ele me chamou, e eu estou vindo aqui falar com vocês, que ele entregou a vinha para vocês, e ele está falando aqui, e aí, posso buscar as uvas do meu pai? Vocês todos correm aqui no púlpito e começam a se engalfinhar um no outro aqui, para ver quem vai me esganar primeiro, porque eu sou herdeiro dele. Na história. Ele é longânimo e ele vem avisando. E ele vem avisando. Não faltaram servos dele, não faltaram profetas na história. O evangelho foi anunciado, não te faltou notícia, não te faltou aviso, não te faltou arauto, não te faltou pregação. Nessa igreja você escuta sermão direto, tem no site, vocês estão ouvindo. Essa Bíblia está traduzida em mais de 5 jeitos para português. Isso aqui está na sua língua. Se você não entende que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que esforço você faz para crer, que tanto de músculo você usa para crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Se você não entende isso, você tem que ter aula de português. Não é mais longanimidade de Deus. Ele está te falando que só tem um caminho, que é Jesus, e que dentro dele a salvação, fora dele a morte e condenação. Por que você não está ouvindo esse servo que está vindo te chamar? Me devolve as uvas do meu pai. Longanimidade. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Jesus não morreu por acidente, vocês bem sabem disso, que ele deixou claro em Lucas 22, 22, dizendo que estava determinado que ele ia morrer por mim e por você, mas ai daquele por quem vem essa traição de matar o Senhor Jesus. Pois eu estou aqui de frente e quem fala nesse microfone aqui agora é um assassino. Todos nós somos assassinos. Não fosse pela nossa iniquidade, dita aqui, de espancar e matar o Filho de Deus, ele não precisaria ter morrido. Estou falando um hipoteticaço aqui, com aspas do tamanho do Guará 2. Porque, obviamente, ele morreu. E teria que ter morrido, porque é a linha da história. Mas é por causa do meio do seu pecado. Se viesse um juiz aqui, olhasse no seu olho, entendesse a nossa história, ele ia bater o martelo e falar, assassinos, assassinos. Foi eu e você que matamos o filho do dono da vinha. Foi eu e você. Assassinos. Assassinos. O que cabe a mim e a você nessa noite? Último ponto, a gente envelopa essa mensagem. Incredulidade. Olha o final da mensagem. Marcos 12, versinho de 9 a 12. Todos vocês leiam, por favor. Queridos, a última lição dessa parábola, teriam muitas outras. A última lição dessa parábola, o final da longanimidade de Deus, aponta à incredulidade. Os camaradas ouviram, esse Jesus que a gente está rejeitando, ele é o Salvador, ele é o Rei da história, ele está ouvindo essa mensagem lá na glória, e ele usa o Espírito Santo dele para mexer com a gente aqui agora na terra. Ele é o Rei da história, grava esse nome, Jesus, seu joelho vai dobrar diante dele. Você vai olhar os olhos de fogo dele, escuta o que eu estou falando. E ele está te dando essa última chance. Essa noite ele está falando de novo com a gente. Mas esses caras aqui, talvez como eu e você, eles foram tomados por incredulidade. Ouvir parábola, queridos, ouvir parábola, ela tem é uma faca afiadíssima de lâmina dos dois lados. É uma delícia e um perigo.
Porque Jesus falou que ele falava por parábolas por motivos específicos. Ele disse assim, em Marcos 4,11, ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Se vocês estão entendendo essa parábola hoje, alguma coisa doce está acontecendo para você. Mas ouvir uma parábola, ela é sempre uma linha tênue entre juízo e bênção. Se você não está entendendo essa parábola, eu já estou com dó de você e vou ter que orar por você essa noite. Se você está entendendo, louvado seja Deus, essa notícia é para você. Esses camaradas, eles compreenderam. Está dizendo o verso, eles entenderam a notícia, mas eles entenderam com a cabeça. Eles entenderam, mas não creram. Eles entenderam, compreenderam, mas não mudaram. Sabe o que acontece? Isso acontece comigo, com você. Você vai no médico, ele olha o seu colesterol e fala, está entupindo tudo. Está entupindo tudo. Para de comer comida gordurosa. Você sai no outro dia e come a última vez para comemorar. Porque não basta saber a notícia, concordar com a notícia, está entupindo mesmo, mas não começar a dieta e tomar o remédio. Esses caras, eles ouviram, diz a parábola que eles compreenderam. Ah, é sobre a gente que ele está falando. Sim, é sobre vocês. 3 dias depois, eles mataram o Senhor Jesus de fato. Que isso aqui era uma parábola, e 3 dias depois eles mataram o Senhor Jesus. Eles entenderam, mas não mudaram de atitude. Essa parábola termina aqui agora com mais uma palavrinha, incredulidade. De que lado você vai ficar? Você vai entender essa parábola agora, para a salvação, de uma vez por todas. É hoje, Senhor Jesus, é hoje, chega, é hoje, eu estou entendendo. Entrega esse coração seu para o Senhor Jesus, para a salvação. Se você já é de Jesus, chega de incredulidade, não para a salvação, mas para a santificação. Chega dessa vida morna que a gente tem levado. Dá para ser muito mais crente. Vamos partir para cima, porque vale a pena ser crente. Como que você vai dar uma resposta para Deus nessa noite? Com incredulidade ou com santidade e devoção de vida? Nós vimos, então, nessa noite, rapidamente, a autoridade, a generosidade, a responsabilidade, a nossa iniquidade, a longanimidade de Deus e a nossa possível incredulidade. Vamos orar, queridos? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar a Deus.